Doutora, eu tenho sisos e não estou a fim de tirar. É sempre necessário? Ai, doutora, nasceu, mas ele não me incomoda. Eu preciso tirar? Doutora, o meu siso não nasceu, mas eu também não sinto nada. Eu preciso tirar ele? Então, hoje a gente está aqui para conversar sobre o siso. Eu sou a doutora Suzane, sou responsável técnica aqui da Cousane Odontologia e eu vou te explicar um pouquinho mais quando é necessário e quando não é necessário remover o siso. Vamos lá. Existem algumas situações que podem estar acontecendo com o teu siso. Ele já pode ter nascido, ele pode estar nascendo, ou ele pode não ter aparecido até hoje, não nasceu, não tenho nada, né? Então, na primeira situação, a gente já tem o siso, porém ele tá lá, tá bem posicionado, ele nasceu, tá retinho, não te incomoda, ele tem função mastigatória, tu consegue higienizar ele corretamente, não tem motivos para a gente indicar a remoção desse siso. Ele vai ser mantido lá. Num segundo momento, ele pode ter nascido, pode estar relativamente bem posicionado, porém a gente tem uma camadinha de gengiva por cima, ou a bochecha que pega, ou ele está direcionado para a lateral e você não consegue higienizar corretamente, ele não está tendo uma função, pelo contrário, ele está mais juntando sujeira, está mais atrapalhando. Nesse caso, a gente indica a remoção. Por quê? Ele não está tendo uma função adequada, ele está prejudicando o paciente, ele está fazendo com que o paciente acumule mais bactérias na boca, então a gente vai indicar a remoção desse siso. E agora a segunda situação, ou ele está nascendo ou ele não nasceu. Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que nós avaliamos num siso que está nascendo ou que não nasceu, que nós chamamos de incluso? Ele está lá dentro do osso, a gente não consegue nem ver que ele existe, né? A primeira coisa que a gente faz é avaliar qual é a posição desse siso. Ele está num bom posicionamento? Ele tá, deixa eu pegar os dentinhos aqui, ele tá vindo, mas ele tá vindo retinho? Ele vai ter espaço aqui para ele nascer? Vai ter um espaço para ele erupcionar no lugar corretamente? A gente só aguarda o período de ele nascer completamente, né? Porém, em algumas situações, o que acontece normalmente? O siso ele está vindo inclinado, ele está vindo na direção incorreta, ele está vindo de lado e ele vai bater, ele vai esbarrar no dente da frente. Nesse caso, nós indicamos a remoção. Por quê? Porque ele não tem como a gente endireitar ele e fazer ele vir na direção correta. Então, se ele vai esbarrar no dente do lado, a gente indica a remoção, né? Suzane, por quê? Se ele não tá me incomodando, não dói, né? Ele só tá nessa posição aqui, mas ele tá ali, silencioso, quietinho, e ele não me incomoda. Por que eu tenho que remover? Então, às vezes, ele começa a nascer e uma pontinha dele fica para fora. E aqui, nesse meinho aqui, a gente não consegue fazer uma boa higienização. Isso vai causando cárie no dente da frente. E pode gerar uma necessidade de tratamento de canal ou até uma perda desse dente da frente, né? Então, a gente tem que remover ele. Por quê? Ele vai ficar ali só para acumular sujeira e dificultar a higienização. Da mesma forma que se ele estiver deitado lá dentro do osso, pegando na raiz do dente, quando a gente tem um dentinho que está incluso, ele tem tipo uma cápsulazinha aqui por cima. Nessa cápsulazinha, na superfície dela, existem célulazinhas que vão degradando, vão comendo o osso para que o dente comece a nascer lá para fora do osso. Quando ele está em contato com a raiz do outro dente, o que vai acontecer? Essas célulazinhas vão começar a reabsorver a raiz do dente da frente. Isso vai gerar uma reabsorção nessa raiz. Quando está acontecendo esse processo, o paciente não sente absolutamente nada, não dói, está lá dentro do osso, né? Porém, quando começar a doer ou quando se descobrir radiograficamente, muitas vezes o problema já está muito grande
e aí a gente acaba perdendo, além do siso, que já era necessário ter sido removido, o dente, o segundo molar, o dente que fica à frente dele, que é um dente que é importante para a nossa mastigação, é um dente que é importante estar na nossa boca. Muitas vezes já aconteceu de pacientes perderem o segundo molar, sendo que esse dente não tem uma cárie, não tem um tratamento de canal, não tem nada, porém ele foi completamente reabsorvido a raiz, porque não foi removido o siso no momento correto. Então a gente vai botar algumas imagens aqui para vocês entenderem o que vai acontecendo, certo? Uma última pergunta que muita gente faz: doutora, eu não tirei o siso e os meus dentes entortaram tudo. É por causa do siso? É realmente o siso que empurra? Então vamos lá, existem escolas sim que acreditam nessa possibilidade, que o siso ele tem o poder de empurrar os dentes e entortar os dentes da frente. Eu particularmente não compactuo dessa informação. Eu não acho que o siso tenha o poder de entortar os dentes da frente, tá? Os dentes da frente entortam por um outro motivo, e aí é um novo vídeo que a gente vai gravar para explicar isso mais detalhadamente. Mas eu não acredito que o siso tenha o poder de entortar os dentes que estão na frente. Ele realmente tem que ser removido, por quê? Porque ele pode gerar ou cárie ou reabsorção. Então isso é muito importante a gente entender que por mais que hoje não te incomode, por mais que hoje você não sinta nada, dependendo do posicionamento desse siso, é importante ser feita a remoção dele, precocemente e preventivamente. Porque, como eu falei, muitas vezes o processo todo acontece em silêncio e quando a gente vê, a bomba já está muito grande, o problema já está muito grande para ser removido. Então eu vou convidar você para vir à nossa clínica. Hoje a gente conta com um raio-x panorâmico aqui dentro da clínica, o que facilita muito o nosso diagnóstico e a visualização desse siso. A gente vai conseguir entender se você tem siso, se você não tem siso, se você já tirou, se não tirou, se ele vai ter espaço para nascer, se ele não vai ter espaço para nascer, e aí sim nós tomarmos a melhor decisão com relação ao seu siso. Certo, gente? Então é isso, é o que eu sempre falo, a avaliação é individual, cada ser humano é único. Então não existe assim, todo mundo tem que tirar o siso. Não, tem pessoas que precisam tirar e tem pessoas que não precisam tirar. O que a gente precisa entender é qual a sua necessidade. Então fica aí o convite para você vir conhecer a nossa clínica, fazer o seu raio-x panorâmico e fazer a sua avaliação aqui na Cousane Odontologia. Obrigada! Gente, essa vida de blogueira não tá fácil. Esqueci, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma moralzinha pra mim aí.